Olá, irmãos, a graça e a paz. Tudo bem? Bom estar de volta aqui nessa nossa segunda-feira para o nosso tempo devocional. Gostaria de retornar, então, ao livro de João, de onde nós partimos, dando uma breve volta lá novamente nas parábolas de Lucas 15. E convido você, na sequência do que nós falamos sobre o novo nascimento, e a experiência de Nicodemos, quando o Senhor Jesus se encontra com ele à noite e fala sobre a necessidade de nascer de novo. E essa experiência sobre nascer de novo, ela é a inauguração, é o ponto de partida, é a fundação daquilo que Deus faz em nós e a partir de nós, nessa experiência marcante do novo nascimento. E falamos também que novo nascimento não é reforma, não é educação da carne, não é treinar a carne, não é domesticar a carne, não é dar uma melhorada na carne. Me lembro que havia um jovem senhor que veio para a nossa igreja muitos anos atrás, e uma vez eu perguntei para ele o que tinha trazido ele para a igreja e tudo. Ele, eu preciso dar uma melhorada na minha vida. Então, o propósito dele em congregar numa igreja evangélica era dar uma melhorada na vida dele, no caráter dele, no comportamento dele. Ainda que eu até concorde que isso eventualmente possa acontecer, mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é eliminar a velha natureza na cruz. O plano de Deus é dar fim à velha natureza na cruz. E a menos que nós nos encontremos com Jesus nessa base de morrer e nascer de novo, de ter a nossa natureza terrena caída, corrompida, o primeiro Adão, a natureza humana destruída, crucificada, a vida cristã vai ser muito ruim. E esse é o problema de muita gente que vive na base das obras e do comportamento. Eles estão todo o tempo tentando melhorar a sua performance religiosa. O tempo todo domesticar a sua ira, a sua raiva, domesticar o seu gênio, dar uma melhorada no caráter. Isso tudo é treinar cobras para um coral evangélico. E Deus não tem provisão para a carne, Deus não tem resposta para a carne. A resposta de Deus para a carne, ele aponta para a cruz. E no mesmo contexto do texto, portanto, de Nicodemos, no capítulo 3, falando de novo nascimento, Jesus termina com algo impressionante. Ele diz: do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Normalmente esse versículo, João 3,16, é tirado de contexto por nós, quando nós queremos pregar o evangelho, os quadrinhos de gesso, né, as plaquinhas de versículo bíblico. A gente tira esse texto, esse versículo importantíssimo do contexto, e nós não entendemos direito o que ele está fazendo aqui. Mas a palavra começa no verso 14 e lembra que tudo isso era um texto só, essa coisa de capítulos e versículos, isso aí foi acrescentado depois. Então o que Jesus está falando basicamente é o seguinte: eu preciso ser levado à cruz para levar a sua natureza de serpente no meu corpo. Ele está se comparando aqui à serpente, ele está dizendo do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Será que Jesus estava se comparando com a serpente? Ele não tem nada a ver com a serpente, nem com a natureza pecaminosa do pecado e do diabo. Jesus está se colocando no lugar da serpente ou substituindo a serpente? Também não, porque o propósito da vinda do Filho do Homem foi salvar a humanidade, não salvar os anjos caídos. Então, por que Jesus usa aqui essa comparação de que nele, na carne dele, no corpo dele, ao ser levantado, ele seria como
semelhante à serpente levantada por Moisés no deserto, através da qual Deus curou aqueles israelitas que eram inoculados pelo veneno daquelas víboras terríveis, mortíferas. E a Bíblia então está dizendo que Jesus, no corpo dele, ele está levantando a serpente, a natureza serpentina, essa natureza de cobra, né, de áspide. Veja bem, mas por quê? Se ele é o meu substituto e o meu representante, e a sequência dos 2 próximos versículos que nós lemos confirma isso, o que na verdade Jesus está levando na cruz? Jesus está levando a sua natureza de serpente. A índole humana, a natureza humana, minha e a sua, quando nós cometemos pecado, e ao nascermos reproduzindo a mesma natureza pecaminosa dos nossos pais, porque a semente do homem caído, pecaminoso, pecador, pendente para o pecado, vai produzir de acordo com a sua espécie. E que espécie é essa? Nós fomos contaminados com aquela natureza de rebelião, de ódio, de morte, de assassinato, de egoísmo, que era a natureza do diabo, a natureza da serpente caída. E Deus está dizendo então que a maneira de produzir o novo nascimento na sua vida e na minha é levar na cruz a sua natureza de serpente, a minha natureza de serpente. E quando ele finalmente então leva na cruz a minha natureza de serpente, ele a levou para destruí-la, para acabá-la, para aniquilá-la, para removê-la pela fé na obra que ele fez, unilateralmente e definitivamente, uma única vez, de uma vez para sempre, de uma vez por todas. Foi essa a obra do Calvário. E aí, Deus explica, Jesus está dizendo no verso 15 e 16, por que ele leva então essa natureza serpente na cruz? Para que todo aquele que nele crê não morra, ou não morra mais, mas tenha vida, e a palavra vida que é o Zoe, a vida eterna, a vida não criada, a vida com a qual Deus vive, a própria vida de Deus, a vida da divindade. Essa vida, que é o Zoe, foi trazido no lugar da vida da serpente que foi aniquilada na cruz. Portanto, está havendo aqui uma substituição. A natureza da serpente, a vida da serpente em você foi aniquilada na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha o Zoe de Deus, que é a vida com a qual Deus vive, a própria vida divina. Isso mais do que ideia, teoria, intelecto, isso precisa se tornar revelação e um desfrute. A realidade da vida de Deus hoje em nós é poderosa demais. Ela tem poder para consumir completamente tudo aquilo que era da velha criação. E aí, no verso 16, finalmente, ele está dizendo a razão disso. Por quê? E o porquê aqui é no sentido, qual a razão de? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o seu Filho unigênito assumir na cruz dele, no corpo perfeito dele, a minha natureza de áspide, a sua natureza de áspide, para aniquilar no corpo dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigenitoso, o único gerado naquela base, todo divino e todo humano, para levar sua natureza de serpente na cruz, mas ao mesmo tempo para dotar você do Zoe divino, a própria vida de Deus, a vida divina, a vida com a qual Deus mesmo vive. E Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, de tal maneira que Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, de novo, o Zoe. Então, o Zoe de Deus é mencionado no verso 15 e no verso 16. E a natureza da serpente é mencionada no verso 14. Eu quero te falar, eu tenho uma boa nova para você. A natureza da carne, do pecado, do homem caído, do homem pecaminoso, tendente para o pecado, para o ódio, para o ressentimento, para a falta de perdão, para a inveja, toda aquela natureza caída foi aniquilada por Cristo na cruz. De uma vez por todas, uma única vez. E essa obra já está no nosso passado. Aconteceu, é passado. Portanto, por isso que é necessário nele crer. Crer em quê? Na obra que já
aconteceu no passado. Mas a contrapartida disso é que Deus dá a sua própria vida perfeita, acabada, terminada, no sentido de ser perfeita, pronta, sublime, elevada, a vida da mais plena santidade, da mais plena integridade e pureza, a vida com a qual Deus vive. É mais do que bios, que é a vida do corpo, a vida biológica, é mais do que psique, que é a vida intelectual, é a vida eterna com a qual Deus vive. E é tão rica essa palavra zoe no original grego que a nossa Bíblia em português a traduz como vida eterna, mas mesmo assim é muito pobre, porque ela não é só eterna, ela é a vida com a qual Deus vive, é a própria vida de Deus, é a vida de Deus que foi colocada dentro de você em substituição ou no lugar da vida da serpente ou da natureza da serpente que antes agia e operava nas nossas naturezas terrenas. Que você possa desfrutar da vida de Deus. É essa vida que causou em nós a salvação eterna. Essa vida que vai nos levar para estar com Deus, essa vida que nos aperfeiçoa a cada dia. Que você possa desfrutar do Zoe, não criado, eterno, que é a própria vida de Deus. E desfrutar também da liberdade plena da natureza pecaminosa e caída, do pendor da carne, do pendor para as coisas do pecado que foram destruídos, aniquilados por Jesus na cruz. Tudo isso por uma obra de profundo amor. Deus amou de tal maneira que te livrou da serpente e te deu Zoe. Grande abraço a todos e obrigado pelos queridos irmãos aqui que o tempo todo mandam aí o curtir, os coraçõezinhos e as mensagens. Um afetuoso abraço para vocês todos. É uma grande alegria estar com os irmãos.